Amém, amados? Deixa eu pedir para vocês, abram a Bíblia de vocês comigo. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. Antes de nós lermos, queridos, deixa eu orar com vocês mais um instante. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui mais este dia, nesta noite. E eu peço ao Senhor que em mais esse instante, através do ministério da palavra, usando a minha vida, através da minha vida, usando a minha boca, o Senhor ministre a tua igreja, para vivermos o que o Senhor preparou para as nossas vidas, para sermos frutíferos como é a tua vontade, para glorificarmos o teu santo nome, para sermos canais de bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, para que venhamos viver os propósitos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, usa a minha vida, prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber agora a semente preciosa da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Vamos ler, queridos? Diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se fosse algo estranho que lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, que coisa, né, queridos? Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí numa série de mensagens, e hoje é a última palavra dessa série, a terceira e última palavra, uma série de mensagens que eu coloquei o tema aí sobre aprendendo a ser feliz. Na primeira mensagem dessa série, nós vimos sobre aprender em tempos difíceis, né? Que os tempos difíceis que nós passamos, queridos, são oportunidades de aprendizagem. E nós vimos lá o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4, que é possível, mesmo em tempos difíceis, sermos felizes. Na segunda parte dessa mensagem, a gente viu que, também nesse texto de 1 Pedro capítulo 4, que não deve ser surpresa para o verdadeiro cristão passar por diversas provas, né? Por tribulações. No entanto, tem muitos cristãos, queridos, que ainda ficam surpresos quando passam por provas. Às vezes porque foi ensinado num evangelho triunfalista, ou um evangelho consumista, né? É só vitória e só vem para receber de Deus, ou um evangelho de uma falsa prosperidade. Eu digo falsa porque a palavra de Deus fala sobre prosperidade, né? Mas uma falsa prosperidade que as pessoas foram ensinadas, né? Ou seja, tem pessoas que às vezes não permanecem aí ou ficam surpresas quando vem provas, porque às vezes foram ensinadas erroneamente, num falso evangelho. E quando vem as provações, como diz esse texto que nós lemos, esses cristãos acabam ficando surpresos com as provas que estão passando. Mas, segundo esse texto, não é para a gente, como crente, ficar surpreso quando a gente passa por prova. Amém? Isso não é para ser algo que não é normal. Mas
cristão vai passar por provações. E o texto fala, meus amados, não fiquem surpresos com o fogo que surge entre vocês, com o fim de os provar. Amém? Outros cristãos, queridos, nós vimos na mensagem da semana passada ainda, por sua vez, eles não permanecem no Evangelho, porque muitas vezes eles não estão dispostos a ouvir a sã doutrina, a palavra como ela realmente é. Nós vimos isso lá na carta a Timóteo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, que no fim dos tempos, muitos sentiriam coceira nos ouvidos, iriam atrás de mestres para si, para ouvir o que quer ouvir, mas não suportariam ouvir a sã doutrina. Iriam atrás de mitos, de fábulas. Então tem pessoas que às vezes ficam surpresas, porque elas só querem ouvir o que quer. E quando ouvem a palavra, a sã doutrina, elas não têm disposição de ouvir a palavra como ela é. Na verdade, estão atrás de ouvir o que agrada o coração. Amém, queridos? Tem outros ainda, queridos, que não permanecem, acabam não permanecendo no Evangelho com Cristo e ficam surpresos nas provações, porque elas até vêm, abrem o coração, recebem a palavra, mas elas ficam num relacionamento superficial com Deus, com a sua palavra. Elas não se aprofundam num relacionamento com a sua palavra, como nós vemos na parábola do semeador, né, que fala até o exemplo da semente que caiu em terreno pedregoso, logo germinou, mas quando veio o sol, secou, queimou aquela planta, tinha raízes curtinhas, não tinha profundidade. E fala sobre pessoas que têm um relacionamento superficial com a palavra. E essas pessoas que não se aprofundam no relacionamento com a palavra, queridos, muitas vezes quando vêm as provações, elas não aguentam, elas não suportam, elas ficam surpresas, e muitas dessas pessoas, infelizmente, acabam se desviando dos caminhos do Senhor, porque não se aprofunda. Aqui eu quero dar um pause e dizer para você, queridos, como cristãos, o nosso alvo é crescer. Nós precisamos crescer em Deus. Não é por uma religiosidade, é que à medida que você cresce no relacionamento com Deus, você se torna mais forte, você se torna mais parecido com Jesus, você entende quem você é em Cristo, o que você pode nele, o propósito de Deus para a sua vida, e você vive isso. E quando vierem as tempestades que vêm, e a Bíblia diz que viriam, você vai estar firmado na rocha, como diz o texto também, né, sobre o homem prudente, o homem insensato, o prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, transbordaram os rios, vieram os ventos e a tempestade, e a casa ficou firme. Por quê? Ele construiu a casa sobre a rocha, e nós sabemos que essa rocha é Cristo Jesus. Mas tem um insensato, né, que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio os tempos difíceis aí, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e a casa caiu. E foi grande a ruína, né, porque não construiu sobre a rocha, sobre a palavra, não se aprofundou, né, no seu relacionamento com a palavra de Deus. Amém, queridos? E nós vimos isso nas 2 semanas anteriores. Mas hoje, como eu disse, eu quero ver essa terceira palavra. E nessa terceira e última parte dessa série, eu quero falar, porque nós falamos sobre aprendendo em tempos difíceis. A segunda, nós falamos sobre nos alegrarmos em sofrer por Cristo, que eu disse que isso aqui é coisa para doido, quem é que se alegra no sofrimento, mas o crente se alegra quando está sofrendo por Cristo, né? E nessa terceira e última parte eu quero ver, mas pastor, qual que é o propósito de sofrermos por Cristo? Eu não quero ver com vocês sobre esse propósito de sofrermos por Cristo. Mas antes de falar propriamente do propósito, eu quero falar sobre 2 tipos de sofrimentos que nós vemos nesse texto que nós lemos. 2 tipos de sofrimentos aqui. O primeiro deles, queridos, está em 1 Pedro 4,15. Que diz assim: se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo, tem pessoas que se você sofre como no restante vai falar, se você sofre por Cristo como cristão, mas ele diz aqui também no capítulo 15, tem gente que sofre como consequência dos seus erros. Aqui ele está dizendo, se alguém sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso,
ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, ele está falando de pessoas que enfrentam certos tipos de sofrimento, consequência das suas escolhas, dos seus erros. Como aqui ele relata alguns deles. Assassino. Um assassino, ele pode ser salvo? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Pode. Ele pode se arrepender e ser salvo. Mas tem consequências dos seus erros. O ladrão, mesma coisa. Aquele que se intromete em negócios alheios, criminoso, né? Todas essas coisas vão ter consequências. E às vezes tem pessoas que estão sofrendo consequência dos seus atos. Aquilo que elas semearam, elas estão colhendo. E no texto nós vemos aqui claramente algumas coisas que o autor relatou. Assassino, ladrão, criminoso e quem se intromete em negócio alheio. Algumas coisas que podem levar as pessoas ao sofrimento por causa de coisas que elas fizeram, elas semearam. Mas aqui eu quero relatar algumas coisas, queridos. Eu quero falar de alguns sofrimentos, enumerar só alguns. Sofrimentos que a gente pode passar, que não é sofrer por Cristo. E não é esse sofrimento que a gente vai focar. Mas são sofrimentos, consequências das nossas escolhas. Consequências dos nossos erros. Deixa eu citar alguns aqui. Só para a gente enumerar alguns, mas tem uma infinidade de coisas que a gente poderia falar. Mas um exemplo. Às vezes você pode estar sofrendo com uma enfermidade. Deus pode curar, Deus pode te libertar? Pode sim. E às vezes você pode estar sofrendo com essa enfermidade, você não está sofrendo por Cristo. Porque Cristo permitiu, às vezes tem algo que pode ser diferente. Mas às vezes tem pessoas que estão sofrendo com uma enfermidade que é consequência do seu erro. Como assim? Não se cuidou. Não cuidou da saúde. Não comeu direito. Não fez atividade. Não cuidava bem da sua saúde. Não fez o descanso que tem que fazer. Enfim, chegou numa certa idade ou em certo momento que ele está sofrendo uma enfermidade que é consequência que ele não cuidou da sua saúde. Emocional, física. Então tem esses tipos de sofrimento que isso não é sofrer por Cristo. A pessoa está sofrendo um quadro de enfermidade por não ter se cuidado. E eu creio que essa é uma das áreas que às vezes os crentes sofrem, né? A gente sabe que Deus cura, mas como eu acredito que às vezes o cristão, o crente negligencia o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. E às vezes vem enfermidades, depois a gente fica orando para Jesus curar, ter misericórdia, mas às vezes nós estamos sofrendo consequência de uma falta de cuidado com o corpo. Se eu perguntar para você aqui, quem aqui sabe que precisa cuidar da saúde? Tem que fazer uma atividade física, tem que comer melhor, tem que cortar isso, corta um refrigerante aí, corta o açúcar, corta... Né? Todo mundo sabe, mas quem faz? Uma hora tem consequência, uma hora vai chegar a conta, queridos. Então esse é um tipo de sofrimento, alguma enfermidade que você pode enfrentar por não ter cuidado. Ah, filho, estou diabético, estou com a pressão alta, e tudo isso foi consequência de uma vida desregrada. Amém? Um outro tipo de sofrimento, dificuldade financeira. Oh, Jesus me abençoa, eu sou um dizimista fiel, eu oferto na igreja, eu ajudo as pessoas, mas às vezes está sofrendo na vida financeira porque não sabe administrar suas finanças. Então esse não é um sofrimento por Cristo. Esse é um sofrimento consequência dos seus erros, ignorância, não sabe administrar, mesmo sendo fiel na casa do Senhor, mesmo sendo uma pessoa generosa, mas às vezes não sabe administrar, gasta mais do que ganha, e às vezes está sofrendo na vida financeira, né? Aí faz campanha, pede para Deus, ora, jejua, faça isso, mas não adianta, se não consertar, não fechar a brecha, não aprender, às vezes vai continuar sofrendo. Então esse é um outro tipo de sofrimento. Outra coisa, queridos, pessoas que sofrem consequências dos seus erros, sofrem com rebeldia e desobediência dos filhos. Está sofrendo com os filhos rebeldes, desobedientes, mas às vezes está sofrendo porque não ensinou o seu filho corretamente nos caminhos do Senhor. Ou às vezes, e eu não estou falando de quem é de fora, às vezes eu estou falando às vezes de quem está dentro da igreja até. Às vezes priorizou até outras coisas para o seu filho. Coisas boas até, estudo, trabalho, fez de tudo, mas não priorizou ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor, não priorizou realmente ensinar ali de maneira mais contundente ali os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos cresceram, começaram a valorizar outras coisas, estão dando trabalho com rebeldia, estão dando trabalho, por quê? Porque os pais
não semearam como deveriam semear na vida dos filhos. Amém? Estou falando de quem fez isso. Porque pode ter, às vezes, pessoas que estão sofrendo, mas não é consequência disso. Mas tem pessoas que podem estar sofrendo consequência que não ensinou seus filhos. E hoje está sofrendo por causa disso. Não disciplinou seus filhos, não corrigiu seus filhos quando era pequeno. Hoje, quando o filho é grande, só falta bater no pau. Aliás, outros batem, né? Nós vemos tantas coisas aí de filhos que batendo nos pais. Mas às vezes os pais nunca tiveram uma voz mais firme, não corrigiram, não disciplinaram. Eu não estou falando de espancar o filho, estou falando de correção, que a Bíblia fala, disciplina. Não fizeram isso e hoje sofrem consequências porque não disciplinaram os seus filhos. Amém? Consequências dos seus erros. Pessoas que sofrem com um emprego ruim, um cargo ruim, porque tiveram escolhas erradas, porque às vezes não se dedicaram como deveria, queridos. Deixa eu dizer algo para você, amados. Não é porque você é crente que Deus vai beneficiar, às vezes, o preguiçoso, o que não se dedica. Às vezes tem pessoas que não são crentes, mas elas, financeiramente dizendo, ou profissionalmente, ela vai crescer mais que você, ela vai romper mais que você, porque apesar dela não ser crente, ela se dedica, ela se esforça, ela se empenha, ela se prepara, ela se capacita. E às vezes nós, como crentes, sabendo da palavra, não faz isso. E depois fica reclamando com Deus. Oh Deus, eu queria tanto um emprego melhor, uma oportunidade melhor, um cargo melhor, um salário melhor. Mas o que é que você tem feito por isso? O que é que você tem feito para obter isso? Infelizmente, alguns que não são filhos de Deus vão além, porque eles se dedicam, e aqueles que são filhos de Deus, não. E às vezes está sofrendo na vida profissional por causa disso, porque não teve uma dedicação, não estudou, não se preparou, não se capacitou, não se dedicou no trabalho, não fez além, né? Deus não vai beneficiar só porque você vem na igreja não, queridos. Nosso Deus é um Deus justo. Amém, amados? Então tem pessoas que estão sofrendo assim. Tem pessoas que às vezes estão sofrendo num relacionamento matrimonial. Está sofrendo no seu casamento. E às vezes está sofrendo consequências também das suas escolhas. Às vezes não ouviu o pai e mãe, se casou, não tinha nem a bênção do pai, não tinha a bênção da mãe, né? Estão sofrendo por causa disso, por não dar ouvidos aos pais, não honrar pai e mãe, escolheu o seu cônjuge, né? Não prestou atenção nos princípios e valores que a palavra fala, escolheu aí por meio de outros valores, só olhou para a beleza física, mas não se importou com as demais coisas. Não estou dizendo que você não tem que olhar para a beleza física, que você tem que casar com... né? Tem que casar com aquela... Fala besteira aqui não. É importante, né? Você quer casar com uma pessoa... Quem que não quer uma pessoa bonita? Mas se for só uma pessoa bonita, por fora, só o exterior, e aí? A Bíblia fala que você tem que casar com um homem e uma mulher de Deus, queridos. Que tema a Deus, que ame a Deus. Se tem um dos conselhos que eu dou para os jovens, quando vem até falar de namoro, é até sobre isso. Fala de procurar uma pessoa que seja apaixonada por Jesus, que ame a Jesus, que ame a Deus. Se você casar com uma pessoa assim, é certeza, não que você não vai ter problema, mas que você, né, que vai dar certo, que vai ser bênção. Né? Se a pessoa amar mais a Deus e a Jesus do que você, vai dar certo. Agora, se a pessoa tiver outros valores contrários à palavra de Deus, e às vezes crentes entrando em relacionamentos, né, só numa aparência, e depois casa, entra numa turbulência, num tormento, e depois quer se separar. Ai, eu não estou feliz, eu tenho direito a ser feliz. Ué, você sabia, camarada? Por que entrou nesse relacionamento? Por que entrou desse jeito? Então preste atenção. Então aqui, queridos, eu enumerei algumas coisas. Sofrimentos que nós temos consequência dos nossos erros, das nossas escolhas. Mas o sofrimento que eu quero focar hoje com você é um sofrimento por Cristo. É sofrer por Cristo. Existem sofrimentos, queridos, que a gente passa, como eu disse, que são consequências dos erros. Mas tem outros sofrimentos que são contrários. Tem outros tipos de sofrimentos que eles são consequência de nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor. Da gente não abrir mão da verdade. São sofrimentos que nós passamos porque nós estamos buscando agradar o coração de Deus. Tem sofrimentos que nós passamos por causa disso.
E eu quero ver alguns com vocês aqui. Alguns que dizem no texto aqui. Um que diz no texto. O versículo 14, 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Olha o que diz o texto. Vocês são insultados por quê? Por causa do nome de Cristo. Se vocês estão passando por insultos por causa de Cristo, o que é que o texto diz? Felizes são vocês. Alegrem-se, né? À medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Se vocês estão sofrendo insulto por causa do nome de Cristo, fiquem felizes por isso. Amém, queridos? Insultar, queridos, é ofender. Você está sofrendo ofensa. É causar ultraje. É um gesto desrespeitoso que pode ferir a dignidade e a honra da pessoa. É humilhar. E se você, de alguma forma, pessoas têm te desrespeitado, te humilhado, feito coisas, porque você proclama o nome de Cristo e você está firme nisso, fica feliz, meu irmão. Porque esses sofrimentos que você está passando, você está sofrendo por Cristo, porque você não abre mão da sua fé, você não abre mão de servir ao seu Senhor, você não abre mão da palavra, você não abre mão de andar na verdade, e por causa disso você tem sofrido insultos. Mas a palavra diz, se alegre nisso então. Outra coisa, sofrer por buscar se manter puras para um casamento. Aqui falar para os jovens, mas não é só os jovens, né? Mas cabe mais para os jovens. Jovem, às vezes é você sofrer contrariando os padrões deste mundo, que estimula aí o adolescente, o jovem, a ter uma vida sexual ativa cada vez mais cedo, fora da aliança de um casamento. Então, para os jovens, muitas vezes não é fácil, para um jovem cristão. No padrão do mundo, cada vez mais cedo estimula os jovens a terem uma vida sexual. Mas nós sabemos pela palavra que a vida sexual é para um casal que está numa aliança dentro de um casamento. E o jovem que está aí, aí fora é normal, cada vez mais normal. Você vê meninas aí, meninos de 12 anos, até mais cedo, vê meninas cedo engravidando, né? Até as pessoas ensinando, não, você tem que experimentar, você não tem que experimentar nada. Nesse sentido, mas está cada vez mais normal. E anormal é você, jovem, que está na sua escola, que está no meio de outros amigos, você que decidiu se guardar para o seu casamento. Você é o anormal, você é o ET, você às vezes é motivo de chacota, né? Porque você decidiu, e o que é que você decidiu? Você decidiu honrar a Deus. Crendo que se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Amém? Só que muitas vezes não é fácil isso. Você está indo na contramão do mundo, do que todo mundo está fazendo. Sem contar com a questão da carne, né? Porque muitas vezes na vontade da sua carne, jovem, se fosse pela vontade da carne, você quer se relacionar, quer beijar, quer dar uns amassos, quer se relacionar sexualmente, a sua carne quer fazer isso. A gente orienta, cuidado, foge da aparência do mal, tem cuidado, seja prudente, né? Porque para você não cair nessa cilada. É natural você ter desejos assim. Não seria natural se você não tivesse, né? Então é natural. Então você tem que aprender a como lidar com isso, ser prudente. Então quando você decide ter uma vida santa, você decide se guardar para o seu casamento, por causa de quê? Por causa da palavra do meu Deus. Para honrar o meu Deus, porque isso honra a Deus, e antes mesmo de qualquer pessoa, qualquer coisa, eu quero honrar o meu Deus, e eu acredito que se eu fizer assim, meu Deus vai me honrar. Então quando você faz assim, você está sofrendo por causa de Cristo, esse é um sofrer por Cristo, amém? Outra coisa, sofrer por lutar pelo seu casamento. Quantos cristãos não estão num casamento que não está fácil? Mas você decidiu lutar pelo seu casamento. E não é fácil, queridos. Às vezes você lutar pelo casamento. Às vezes quando sua esposa, que não é de repente sua esposa não é aquela mulher sábia da Bíblia. Ela não é sábia, ela não te respeita. Ela é aquela mulher rixosa. E você lutar pelo seu casamento quando a esposa é assim, é fácil? Não. Muitas vezes a vontade sua qual era? Separar. Você, marido, né? Você, mulher,
Você que está num casamento também, seu marido, em vez de ser o provedor, aquele que ama a esposa, o protetor, aquele que ensina a casa, seu marido não é o líder. Seu marido, às vezes, é aquele que se omite, é omisso. Só que em vez de você abrir mão do seu casamento, você, para honrar a Deus, você decide lutar pelo seu casamento. E não está fácil. A sua vontade humana, muitas vezes, era largar ele. E fazer como no mundo faz, quando as coisas apertam assim, não estou feliz, quer saber? Vou me separar, eu vou casar com outra pessoa, porque eu tenho direito a ser feliz. No mundo é assim. O padrão é assim, é normal. Os amigos que não têm entendimento da palavra de Deus falam, que isso? Larga esse traste, larga essa coisa, dá um pé na bunda dele. A palavra é bem assim, vai ser feliz. Você está vivendo isso aí, você não merece. E aquilo, se você não tomar cuidado, vai entrando no coração, e você se separa. Mas o que é que diz a palavra? Agora você, como crente, conhecendo a palavra, você às vezes está sofrendo, não está fácil, mas você está acreditando, você está investindo, você está orando, você está procurando ter sabedoria, acreditando que Deus é poderoso para mudar ali o coração do seu marido, o coração da sua esposa. Isso é sofrer por Cristo, queridos. E eu disse, eu acho que foi na semana passada, amados, uma das coisas que eu vejo que a igreja tem perdido é isso. Estou falando de maneira geral, né? Mas esse temor a Deus e essa disposição de sofrer por Cristo. Disposição, se preciso for, eu não queria passar por isso, mas se preciso for, eu vou passar. Se é para honrar meu Deus, eu vou ficar firme, mas eu não desonro meu Deus. Eu não desonro meu Deus. Né? E a igreja tem perdido isso. Tem ido atrás do que eu disse aqui, de ouvir o que quer ouvir. Porque de repente ela não quer ouvir isso aqui. Mas ela pode sair daqui, me desculpem dizer, ir para outra igreja que vai falar, não tem problema. O importante é você ser feliz. Se você não está feliz no seu casamento, se separa, vai ser feliz. Deus entende. Deus nos criou para ser feliz. Cuidado. E você vai ouvir o que você quer. Aí você pega, ouvir o que você quer, e por estou na igreja, né, um líder da igreja que está falando. Infelizmente, cuidado com isso. Porque tem infelizmente, muitos lugares religiosos, igrejas, líderes, que vão falar coisas que estão contrário à palavra de Deus. Né? Agora a gente tem que estar disposto a ouvir o que Deus quer que a gente ouça. E muitas vezes vai ser difícil, vai contrariar a nossa vontade, vai ser contra aquilo que a gente quer fazer, não vai ser fácil. Mas se você se dispor a fazer, vai valer a pena. Amém, queridos? Outra coisa. Às vezes sofrer por não abrir mão da verdade para se beneficiar. Quando você não se sujeita a falar uma mentirinha ou uma meia-verdade, que supostamente não vai prejudicar ninguém, mas é só uma mentirinha, não prejudica ninguém. Se você falar isso aqui, lá para o seu patrão, lá para a sua esposa, para o seu esposo, ninguém vai saber, não vai prejudicar ninguém e vocês vão ficar bem. Só que você prefere falar a verdade, sofrer as consequências, não se beneficiar para honrar a Deus. Aí você está sofrendo por Cristo. E por causa de você andar na verdade, falar na verdade, muitas vezes você não vai ser promovido, não vai receber o melhor salário, né? Às vezes você vai sofrer até coisas assim, vai sofrer às vezes injustiça, e você está sofrendo porque você está procurando andar na verdade. Deixa eu dizer para você, sofre, meu irmão, e sofre feliz. Sofre feliz, porque vale a pena. Porque eu creio naquela palavra de 1 Samuel 2,30, que Deus diz, eu vou honrar quem me honra. E se você está honrando a Deus, está difícil agora, está sofrendo agora, mas você não abre mão da verdade, tenha certeza, vai chegar o tempo certo, como diz lá em Gálatas, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Se você está semeando, andando na verdade, por causa de andar na verdade, você tem sofrido injustiças, creia que no tempo certo Deus vai te honrar. Você vai colher os frutos de andar na verdade e de buscar honrar a Deus. Amém? Não tem mentirinha, não tem meia-verdade, não. Fica firme, honra a Deus. E se por você falar plenamente a verdade você sofreu consequências, não tem problema, queridos. Mas continue falando a verdade. Amém? E uma outra coisa aqui. Sofrer por preferir às vezes uma vida mais simples.
Às vezes você está abrindo mão de regalias, coisas boas que a sua vida oferece, para poder se dedicar mais à obra de Deus. Você está abrindo mão. Você gostaria de desfrutar até de mais coisas, mas você tem aberto mão de algumas coisas para poder investir mais tempo e recursos no reino de Deus. Outra coisa, você tem sofrido abrindo mão de tempo e dinheiro para poder dedicar mais tempo para cuidar de outras pessoas. Né? É investir na vida de outros para que elas vivam o propósito de Deus. Mesmo que a princípio, queridos, estava até falando um pouquinho disso no Tadel hoje, essas pessoas que você tem dedicado tempo, tem dedicado dinheiro, essas pessoas não têm dado o devido valor. Mas se você tem feito numa direção de Deus, faça, amados. Você vai colher. Mesmo que às vezes a princípio você tem recebido, às vezes você tem se dedicado em cuidar, em amar pessoas, investido o seu tempo e dinheiro, e parece que você não tem recebido nada em troca. Mas, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 18, se lembrem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Pode esperar tudo que vocês têm feito no Senhor, mesmo que a princípio as pessoas não estejam reconhecendo, não sejam gratas, ao contrário, às vezes estão sendo até ingratas, Deus está vendo. O homem pode não estar vendo, o homem pode ser ingrato e ser muitas vezes injusto, mas o nosso Deus não é. Se você está fazendo no Senhor o que você está fazendo, saiba que no tempo certo você vai colher, querido. Creia nisso. Então sofra alegremente, se for preciso. E por último aqui, falando de um sofrimento por Cristo, sofrer por abrir mão da sua vontade. Muitas vezes nós sofremos, queridos, porque nós abrimos mão, e eu não estou falando aqui de pecado. Quero falar de coisas lícitas e boas. Mas muitas coisas que às vezes você vai sofrer por abrir mão da sua vontade. Coisas que são boas e lícitas, mas você precisa abrir mão dela para fazer o que é a vontade de Deus. Às vezes você abrir mão de sonhos e projetos que você tem para viver os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. De repente você projetou, você tem um propósito, algo que é seu. E de repente Deus vem e te dá uma outra direção para a sua vida. E você entra naquele conflito. Né? Porque a direção de Deus para a sua vida é uma. E você está querendo outra coisa. E muitas vezes Deus pode pedir para que você abra mão de sonhos seus, propósitos seus, para viver os sonhos e projetos dele. É claro, queridos, tem sonhos e projetos que vêm no nosso coração, que vêm de Deus. Mas tem outros que são nossos. E muitas vezes, para viver os sonhos e projetos de Deus, às vezes você vai precisar abrir mão de sonhos e projetos seus. Não dá tempo da gente entrar aqui, para você aprender a identificar quando é seu, quando é de Deus. Nós já ministramos uma vez aqui sobre isso, mas eu quero que você entenda isso. Muitas vezes você vai precisar abrir mão da sua vontade. E às vezes dói, querido. Dói, porque você está querendo algo, expectativa por algo, mas Deus te pega de algo totalmente contrário e você tem que abrir mão da sua vontade. Às vezes você está querendo, vamos lá, quero mudar para tal cidade, tem uma oportunidade maravilhosa, está tudo certo, e Deus fala para você, não filho, eu quero que você fique aonde você está. E aí? E aonde você está, Senhor, mas aqui não tem nada, não está difícil. Mas é aqui que eu quero que você fique. E você tem que atender à vontade de Deus, sendo que humanamente lá está tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Mas Deus fala, não, eu quero você aqui. Eu tenho um propósito com você aqui, eu tenho algo para você fazer aqui. Eu me lembro daquela passagem de Isaac, em Gênesis, eu não lembro agora o capítulo, mas quando Deus aparece e fala para Isaac, Isaac, não vá para o Egito. Porque eles estavam passando um período de grande fome, dificuldade, fala, não vai para o Egito, permaneça morando aonde você está, aí nessa terra, porque aí eu vou te abençoar, aí eu vou te prosperar. Eu lembro que esse texto foi até um dos textos que Deus usou para confirmar sobre não comprar uma casa que nós iríamos comprar. Nós estávamos tudo certo para fechar a casa, seu Alberto, mas estava tudo ok já, mas nós fomos ver a casa, tudo bonito, tudo ok,
mas não tinha paz no coração, não tinha alegria no coração. Eu e minha esposa fomos lá ver o apartamento na época, tudo. Não tinha. E aí nós fomos buscar a Deus. E eu lembro até hoje, Deus falou através do pastor que ministrou, e usou a boca dele nesse texto: Isaac, não vai para o Egito, permaneça morando onde você está, é aí que eu vou te abençoar. E eu tinha pedido para Deus, falei: Senhor, fala claramente, é para a gente ir ou é para a gente ficar? Porque não tem paz, não tem alegria no coração. Não dá para entrar agora em detalhes, queridos, mas aí Deus confirmou que não era o momento da gente comprar, não era a casa para a gente comprar, e eu entendi claramente, mas humanamente era algo que parecia loucura, porque eu pagava aluguel na época. Eu ia deixar de pagar aluguel para pagar algo meu, mas depois de alguns anos eu entendi porque eu não comprei aquela casa. Hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma casa abençoada, num lugar abençoado, e se eu tivesse, eu acho que, comprado aquela casa, né, eu teria entrado numa dívida, e não era onde nós queríamos, o que Deus tinha para a gente. Então Deus, Ele enxerga, queridos, muito além. Às vezes, para você está parecendo tudo maravilhoso, mas Deus vai te dar uma outra direção, e o bom é a gente confiar. Confie em Deus, porque Deus nunca vai fazer o pior. Aparentemente pode parecer até que você... Mas se é vontade de Deus, se é palavra de Deus, faz, querido. Faz, porque vai dar bom. Agora, se tudo está parecendo que vai dar certo, mas não é a direção de Deus, cuidado. Porque pode parecer que é algo bom, mas se Deus não está no negócio, querido, se Deus não está no negócio, você pode quebrar a cabeça. Lembra também da passagem aí de quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló? Ó, Ló, pode escolher para onde você quer ir. Diz que ele escolheu, né, acho que é as Campinas do Jordão, é isso? Diz que um vale bem irrigado, diz que enchia os olhos. Ele foi para lá. E quem conhece a história de Ló sabe que ele se deu mal depois. E Abraão estava na bênção. Sabe por quê? A bênção está com a gente, queridos. Não é o lugar, é a gente. Deus conosco nos faz prosperar mesmo em tempos de deserto. Mesmo em lugares que ninguém está prosperando, se Deus está com você, você vai prosperar lá. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, depender de Deus, saber que a bênção está nele, em estar com Ele, em obedecer a Ele. A bênção está na obediência. E mesmo que os nossos olhos mostrem tudo que não, mas Ele está dizendo que sim, só confia e faz o que Ele mandou, que vai dar bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas vamos lá, senão o pastor não termina. Para a gente encerrar, eu falei aqui de tipos de sofrimento. Mas eu disse que essa mensagem é para falar sobre o propósito do sofrimento, né? Então vamos lá falar sobre o propósito. O primeiro deles. Mas pastor, por que eu passo por sofrimentos? Vamos aí, em 1 Pedro capítulo 1. A mesma carta de Pedro, só que vai no capítulo 1. Capítulo 1, verso 7, diz assim, vamos ler o verso 6, né, para a gente entender melhor o contexto. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí o verso 7 diz, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é uma fé genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, o primeiro propósito, queridos, é no meio das provações, que fica comprovado que a nossa fé é genuína. Se confiamos em Deus verdadeiramente, independente das circunstâncias que nos cercam, queridos, né? E se nós confiamos em Deus de verdade, independente das circunstâncias que nos cercam, é no meio das provas, para que fique comprovado que é uma fé genuína. A nossa fé, queridos, ela tem que ser seguida, Tiago vai falar sobre isso, a nossa fé ela tem que ser seguida de obras. Tiago, quem não entende muito o texto, a carta de Tiago, vai achar que parece que está contradizendo o que Paulo diz. A salvação é pela graça, né? Não é por obras. E Tiago vem falando sobre, sobre ter fé sem obras. Que isso não, quando fala de obras, queridos, é atitudes que mostram verdadeiramente que a gente confia em Deus.
Não adianta a gente falar que crê, eu creio em Deus, eu acredito, eu confio em Deus. Tá, isso aí vai ser demonstrado com as suas atitudes. Em tempos de provações, queridos, né? E eu creio que muitas vezes Deus permite que provações venham para colocar para fora o que está aqui dentro do nosso coração. Para que venha para fora. Muitas vezes a gente pode estar até achando, eu confio, eu acredito, e fala de boca, mas é no tempo de provação que vai ficar comprovado se a nossa fé é uma fé genuína ou não. Se nós confiamos verdadeiramente em Deus ou não. Para que venha para fora. E sabe uma coisa que me intrigou? Que eu costumo dizer, queridos, eu ficava intrigado quando eu falava essa questão de provação, Deus coloca a prova, eu ficava intrigado, mas Deus não conhece? Ele já não é onisciente, Ele não sabe o que a gente pensa, o que está no nosso coração, por que colocar a prova? Na verdade, queridos, quando você lê até lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que não é por Ele, mas é por nós. Para que venha para fora, para que nós saibamos e venha para fora o que está no nosso coração, para que a gente veja isso. Porque às vezes a gente acha que está lá na toda, eu confio, eu tenho fé em Deus, em momentos difíceis vem para fora nas nossas atitudes, se realmente é uma fé genuína ou não. Aí você vai ver. Né? Eu me lembro de um texto, Gênesis 22, aquele texto onde, que começa, lá no comecinho começa dizendo, passado algum tempo, Deus põe Abraão à prova. E pede para que sacrifique o seu filho Isaque. E Abraão, você vê em momento algum, Abraão titubeia. Ele faz tudo que Deus mandou, chegando ao ponto mesmo de pegar o cutelo, amarrar o seu filho, colocar ali, e estava para sacrificar o seu filho, quando ele estava para sacrificar, diz que bradou dos céus, né, Abraão, pode parar, não faça mal ao menino, agora sei que você me teme, né, e por causa disso eu vou te abençoar, eu vou abençoar a tua descendência, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, né? Você não colocou seu filho no seu coração, no meu lugar, você me colocou em primeiro lugar, agora eu sei, pode parar Abraão, não precisa. Abraão só foi colocado à prova, para ver se Abraão realmente ali, se era uma fé genuína, se ele confia em Deus realmente, nessa hora, amém? Abraão que é conhecido aí como o pai da fé, e nós lemos em Hebreus, que Abraão fez isso porque ele cria, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Ele cria nisso. Amém, queridos? Então, primeiro propósito, para que fique comprovado que nós temos uma fé genuína. É certo que Deus sabe aquilo que está no coração, mas assim acontece para que a gente saiba verdadeiramente o que está no nosso coração, para que a gente saiba. Depois você pode ler Deuteronômio 8, versículo 2. Você pode ler esse texto. Segundo lugar, um outro propósito de sofrer por Cristo, queridos. Tiago, epístola de Tiago. Abre comigo. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha só. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Mais uma vez, né? Coisa de doido, né? Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aí olha o que ele continua dizendo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Segundo lugar, queridos, por que é que nós passamos por essas provações? Para que nós sejamos pessoas perseverantes, maduras e íntegras. É no meio das provações que nos tornamos pessoas perseverantes, queridos. Perseverante é a qualidade daquele que não desiste e continua lutando em meio às dificuldades. E é no meio das provações que nós nos tornamos pessoas perseverantes. É no meio das provações que a gente amadurece, queridos. Eu já disse aqui algumas vezes, ninguém cresce e amadurece só nas coisas boas, né? Mas em meio às provações. Um exemplo disso, se a gente tentar privar os nossos filhos das dificuldades que eles vão enfrentar nessa vida, nós vamos criar filhos aí mimados, frágeis, que irão desistir nas primeiras dificuldades que eles enfrentarem na vida.
Tem coisas, queridos, que nós não podemos poupar os nossos filhos. Tem coisas que nós vamos ter que deixar eles enfrentar, passar por aquilo. Coisas que vai doer. A gente, como pais, nós vamos sofrer de ver. Mas nós não podemos privar os nossos filhos. Porque se nós colocarmos os nossos filhos dentro de uma redoma, tentar super proteger eles, na primeira dificuldade que eles passarem, eles vão desistir. Por quê? Porque eles não foram preparados. Então, a gente tem que deixar, tem certas coisas que eles vão quebrar a cabeça, eles vão sofrer, mas eles vão crescer, eles vão amadurecer, eles vão se tornar mais maduros, mais fortes. Agora, se a gente poupar eles disso, eles vão apanhar. Vão ser frágeis, vão ser aqueles que nas dificuldades eles vão desistir. E eu acredito que da mesma maneira Deus faz conosco. Tem coisas que nós passamos para que a gente cresça, amadureça, sejamos pessoas perseverantes, que não desistem. É o que o texto diz. A alegria de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança tem uma ação completa, para que vocês sejam maduros, sejam íntegros, e não lhes faltem nada. Então, amadurecer, mais uma vez, ninguém vai crescer, ninguém vai amadurecer, tudo no bem bom. Vamos passar por provações. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa, eu acredito que o nosso Deus faz isso conosco. Ele não vai entregar coisas grandiosas e preciosas nas nossas mãos. Preste atenção. Eu acredito que Deus tem coisas para entregar nas nossas mãos. Família, ministério, profissional, enfim. Só que Ele não vai entregar na mão de crianças espirituais. Ele vai entregar na mão de pessoas maduras. Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá que fala sobre maturidade. Ele fala muito sobre isso. Deus nos prepara, o cristão precisa crescer, amadurecer, tem promessas de Deus, tem coisas que Deus tem para nós, mas Ele não nos entrega enquanto ainda somos crianças. Nós precisamos crescer, amadurecer, para que Ele possa colocar o que Ele precisa colocar, o que Ele quer colocar nas nossas mãos. E sabe de uma coisa? Você que tem filhos aí jovens, adolescentes, principalmente os jovens, e a gente já foi jovem também. Quando você está jovem, você começa a ouvir certas coisas dos seus pais. Às vezes eu até brigava com o Davi algumas coisas. O jovem parece que ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Você não sabe nada, você que está ultrapassado, você não conhece nada. E ele acha que já sabe tudo, que ele já está preparado para o casamento, está preparado para isso. Depois, mais para frente, que ele vai descobrir que em muitas coisas ele não estava preparado. Mas naquele momento, na cabeça dele, ele está preparado. Eu estou preparado para o que deve é. Aí mais para frente ele vai descobrir que não estava. Eu acredito que da mesma forma é conosco. Às vezes a gente acha que está preparado e está pedindo algo para Deus, no ministério, na profissional, no casamento. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E às vezes nós não estamos preparados. Eu lembro quando eu cheguei do seminário, cheio de sede, cheio de fome, cheguei aqui em Marília com o pastor Aguinaldo. Eu queria até já trabalhar no ministério em tempo integral, e eu cheguei, eu já nem queria mais trabalhar de maneira secular, eu era doido para trabalhar no ministério. E eu fiquei até meio frustrado, porque eu ainda precisei trabalhar 8 anos ainda no secular, para depois vir para o tempo integral. Só que depois eu entendi o porquê, queridos. Se eu tivesse chegado de lá direto e vindo trabalhar na obra, eu tinha me arrebentado. Eu tinha arrebentado com a minha família. Eu era imaturo em muitas coisas. Só que na minha cabeça eu já era maduro, eu era bom. Eu já sabia, eu sei, eu estou preparado. Depois eu fui ver, queridos, que eu não estava preparado coisa nenhuma. E muitas coisas que eu passei no ministério, sofri no ministério, teve coisas que eu passei que não foi fácil, né? Machucou, doeu, mas me forjou, me preparou, me capacitou para o ministério, até para eu estar à frente da igreja. E hoje eu vejo até o contrário. Hoje eu vejo que tem muitas coisas que eu preciso aprender. Hoje eu olho para pessoas aí mais maduras, líderes, que têm uma caminhada de fé muito mais anos, eu olho para eles e falo, como eu preciso aprender. Eu sei que eu já avancei, mas eu tenho muito mais a crescer, muito mais a aprender. E hoje eu estou com o coração muito mais aberto para isso. Mas no começo eu já achava que sabia. Você acha que sabe, você acha que prega, você acha que acontece, você acha que faz. Depois você vê que você não sabe nada, né? Eu acredito que muitas vezes é assim conosco. Você está pedindo para Deus, achando que, né? E Deus às vezes não tem coisas que não entregou ainda, queridos. Porque pode ser que nós não estamos preparados.
a gente não vai valorizar isso, a gente não vai saber lidar, a gente pode desperdiçar, né? No tempo certo, Deus vai entregar nas suas mãos, mas na mão de pessoas maduras, não na mão de crianças. Amém? Se queremos viver o melhor de Deus em nossas vidas e sermos instrumentos poderosos nas suas mãos, para abençoarmos pessoas, a gente precisa crescer. E as provações são uma oportunidade para a gente crescer. Você já viu? Eu acho que é só com o pastor que acontece isso, com vocês não. Mas quantas provações que eu passei, queridos, que de verdade, depois eu vi, eu acho que eu ficava até com vergonha de mim mesmo. Quantas provações que eu passei, que eu fiquei igual uma criança mimada. Verdade. Né? Parece que fazendo beicinho, bravo com Deus também. Né? Teve provações que eu passei que depois eu vi que parece que eu fiquei igual uma criança mimada, revoltadinho. E, queridos, e às vezes achava que está pronto. Então tem provações que a gente passa para vir para fora até, porque você fala, eu confio em Deus, eu amo a Deus, Deus é o principal na minha vida. E às vezes vem coisas que acontecem que aí você vai ver se Ele está sendo o principal ou não. Se você confia totalmente mesmo ou não. Então as provações, queridos, são oportunidades para a gente crescer. Amém? Outra coisa, e nós vamos encerrar. Um outro propósito da gente passar por provações. 2 Coríntios, vamos encerrar aqui. 2 Coríntios capítulo 1. Abre lá comigo. Segunda Coríntios, capítulo 1. Do verso 3 ao verso 7 a gente vai ler. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, o indicativo do propósito aqui, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Um outro propósito e último aqui, porque passamos então, pastor, por sofrimentos. Às vezes nós passamos por tribulações, queridos, para que nos tornemos aptos, preparados, capacitados para consolar e encorajar outros irmãos, outras pessoas. Eu acredito que você já viveu isso na sua vida. Você passou por provações, lutas que não foi fácil, foi difícil, mas você se posicionou em Deus, você venceu. E aí você se deparou com aquela pessoa, com aquele irmão, ou com aquela família, que às vezes estão passando uma situação semelhante, ou igual que você passou. E você pode, com ousadia, com autoridade, você falar para aquela pessoa o que você passou, o que você fez, que é possível vencer, que você se posicionou em Deus, você honrou a Deus e a vitória chegou na sua vida. Não é o testemunho da luta, mas o testemunho que o que você fez em meio à luta e que você venceu. E aí você vai falar aquilo para aquela pessoa vai dar ouvidos para você. Porque até então aquela pessoa ela está muitas vezes desesperançada, achando que não vai conseguir, que não é possível, que não dá, eu não consigo. E chega alguém que passou por aquilo e diz, você consegue sim, eu consegui, eu venci assim, Deus me ajudou dessa forma, hoje eu tenho vivido assim, essa vida abundante, porque Jesus fez assim, mas eu me posicionei dessa forma, eu venci essa luta. Essa pessoa vai arregalar os olhos assim, abrir os ouvidos, e vai dar ouvidos para você, e aquilo vai encorajar essa pessoa,
Porque a tribulação que você passou, a luta que você passou, vai servir para você encorajar o seu irmão, vai servir para você consolar o seu irmão, vai servir para você encorajar ele a não desistir, a ficar firme. E muitas vezes, queridos, tem situações que nós estamos passando que não são consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, mas são situações que Deus às vezes está nos permitindo, porque Ele está nos forjando, nos preparando, nos fortalecendo, para que nós sejamos aqueles que vai fortalecer outros, encorajar outros, consolar outras pessoas que vão precisar. E isso, queridos, não vai ser na teoria, isso vai ser algo de prática, vai ser algo que você passou, você vivenciou, você conhece de viver, não apenas de ouvir falar. Você vai falar de um evangelho que você tem vivido, e as pessoas vão dar ouvidos a você. Você quer ver um exemplo disso? Uma pessoa que foi usuária de droga, e ela teve vitória, ela venceu, e ela conseguiu vencer as drogas. Quando ela vai falar com outra pessoa que é usuária de droga, ela tem autoridade para aquilo, porque ela sabe como foi o mundo das drogas, mas ela conheceu Jesus, como ela se posicionou, como ela se portou, e a pessoa vai dar ouvidos a ela, porque aquela pessoa acredita, olha, não é impossível, eu não consigo mais sair das drogas. Eu cheguei a tal nível que é impossível. Aí aquela pessoa fala, não, eu cheguei nesse lugar também, mas eu venci, eu consegui, em Jesus eu venci. Você pode vencer também. Amém, queridos? Então tem situações que nós estamos passando, não é para te destruir, não é para destruir você, mas está te preparando, está te forjando, está te capacitando, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para encorajar pessoas, fortalecer pessoas. Amém? E esse é um dos propósitos que nós passamos também. Para concluir, precisamos aprender, o tema é, da série, aprendendo a ser feliz. E eu quero fechar dizendo isso. Queridos, ser feliz não é algo que cai sobre a nossa cabeça. A gente, de acordo com a palavra, a gente precisa aprender a ser feliz. Sabendo que é um privilégio sofrer por Cristo, é possível nos alegrar em meio a sofrimentos, aprender em meio a tempos difíceis, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e certamente existem propósitos nesses sofrimentos que irão nos beneficiar e vai beneficiar a vida de outras pessoas também. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos encerrar. E eu quero encerrar dizendo para você, nós vimos esta série de mensagens falando sobre aprendendo a ser feliz, porque eu creio que Deus quer que nós sejamos felizes, não a qualquer custo, como nós vimos aqui, mas Deus quer que nós sejamos felizes. Mas, queridos, eu não posso deixar de dizer algo para vocês. Como filhos de Deus, como servos de Deus, o foco não é nós fazermos coisas para sermos felizes aqui. Deus quer que nós desfrutemos de uma vida feliz, sim. Mas o propósito das nossas vidas é muito maior. Nós sabemos que aqui, mesmo sendo fiéis a Deus, andando em obediência à sua palavra, nós não estamos isentos de tribulações e sofrimentos. Mas eu quero que você entenda o que diz na palavra de Deus, que fala para que a gente não fique com os olhos nas coisas dessa vida, mas coloque os seus olhos e o seu pensamento nas coisas do alto. Porque mesmo que aqui nós passemos por muitos e grandes sofrimentos, queridos, vai passar. Vai passar esse sofrimento. Pode ser alguns dias, meses, anos, eu não sei, mas é rápido, vai passar. O que eu quero dizer para você é que o que nós passamos aqui, comparado ao que nos aguarda na eternidade, não tem nem comparação. Então, seja o que for que você está sofrendo por Cristo, fica firme, meu irmão. Não desiste. E esse sofrimento não pode se comparar com o que Deus tem guardado e reservado para aqueles que o amam. Para aqueles que ficam firmes até o final, porque a palavra também diz em Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu vou dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quero dizer para você, ainda que esteja difícil, esteja sofrendo, você esteja sofrendo, se fosse a vontade nossa é que isso cessasse já, no estalar de dedos, mas eu não sei o que Deus está tratando com você. Eu não sei o que Deus está tratando com a minha vida. Às vezes nós vemos irmãos sofrendo, pessoas sofrendo. Às vezes nós fazemos de tudo até para ajudar.
Mas às vezes tem coisas que Deus está tratando com as pessoas e nós não sabemos, nós não conhecemos o coração. E tem coisas que Deus está trabalhando com aquelas pessoas, né? Mas o que eu quero dizer para você, querido, sofrer por Cristo vale a pena. Vale a pena. E nós vamos, enquanto estivermos nessa terra, até partirmos, nós vamos passar por aflições. Por mais fiel que você seja, por mais obediente que você seja, nós vamos passar por aflições. Mas o que eu quero é que você foque os seus olhos, os seus pensamentos, não nas coisas dessa vida. Queremos, Deus tem coisas boas aqui, eu creio. Mas foque no que Deus tem na eternidade, queridos. Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo é a eternidade. Nós não estamos com os olhos nas coisas aqui. Porque se fosse, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, eu não lembro se é versículo 19, se fosse somente para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, miserável homens que nós somos. Se a gente está servindo a Deus só para desfrutar de bênçãos e alegrias aqui, nós somos miseráveis. Muitas vezes nós olhamos pessoas que não servem a Deus, e às vezes você olha para a vida de pessoas assim, às vezes elas estão vivendo algo mais feliz que a gente. Tão boa saúde, dinheiro, casamento, está feliz. Às vezes é algo que você até se revolta. Aquele camarada não serve a Deus, está lá, está feliz, não tem problema de dinheiro, de saúde, de casamento, de filho. Ô bicho infeliz, né? E eu aqui sofrendo a Deus, sou afligido noite e dia. O salmista em Salmo 73 falou sobre isso. Vai ler Salmo 73 depois. Mas queridos, nada que a gente passe aqui, como diz lá em Coríntios também, capítulo 4, se compara ao que nos aguarda. Então, seja o que for que você esteja passando, o sofrimento que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando, não abra mão de honrar a Deus. Não abra mão de ser fiel, de servir a Ele. Até o fim, queridos, não é quando você fizer 60, 70, não, é até o fim, até a sua morte. Continua honrando a Deus. Porque quando você fechar os seus olhos aqui, queridos, e abrir os olhos para uma eternidade com o Senhor, eu acredito que a nossa mente ainda não consegue nem alcançar o que a gente vai contemplar. Nada que a gente desfrute de alegrias aqui pode se comparar com o que a gente vai desfrutar na eternidade. Guarde isso no seu coração, queridos. Sofra alegremente por Cristo. Honre o seu Deus. Tema o seu Deus. Honre Ele. E seja instrumento nas mãos de Deus para encorajar outras pessoas a ficarem firmes. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço ao Senhor por esse tempo, por essa série de mensagens, por essas palavras. E eu peço que o Teu Espírito Santo continue a ministrar e fazer com que elas continuem a ecoar no nosso coração. Nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas, para vivermos o propósito do Senhor. Para sermos, sim, pessoas felizes no Senhor e sermos também encorajadores dos nossos irmãos, de pessoas que estão precisando, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que ouviu aqui também via online. Senhor, trabalha no coração deles, vem com uma unção de alegria sobre eles, Pai. Aqueles que estão passando por grandes sofrimentos, Pai, renova a alegria nos seus corações, de te servir, de te pertencer, a alegria da salvação, de estar na tua casa, de estar na tua presença. Traz esse renovo, traz essa alegria, Pai, em nome de Jesus. Ajuda eles a tirarem os olhos e a mente dos problemas e a colocarem os olhos e a mente na tua palavra, nas tuas promessas, em nome de Jesus. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Estende assim as suas mãos. Quero mais uma vez, agradecer as pessoas que estão nos honrando aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. E o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.